Foi uma, assim, se nós víamos, por exemplo, que Adler e Jung discordaram de Freud, talvez Karen Horney tenha sido a pessoa que mais discordou dentre os teóricos neopsicanalistas, né? Porque nós fomos, vocês entendem, nós já entendemos um pouco, por exemplo, que a teoria freudiana, até mesmo por conta do contexto histórico, cultural da época, trabalhava muito assim com podemos dizer, uma natureza masoquista das mulheres, né, a questão, a dependência do amor, do dinheiro, e principalmente sobre a questão, falava-se muito da questão da proteção dos homens, né, é uma sociedade muito mais machista do que a que nós temos hoje, né, ainda temos uma sociedade muito machista, mas naquela época era muito mais, muito patriarcalista, né. Então, assim, foi uma das primeiras, Karen Horney foi uma das primeiras expoentes, assim, acredito que a primeira expoente da psicologia feminista, né? Então, assim, foi a primeira pessoa dentro da psicologia que começou a falar, por exemplo, de que as mulheres não precisavam de maridos, de ter filhos, né? E de serem, assim, especificamente voltadas para o cuidado da família. Então, eu já gostei dela. Ela tem uma Já história virei muito fã, bacana. já gostei dessa mulher. Assim, ela era uma pessoa muito, assim, muito à frente do seu tempo, né, Karen Horney? Visionária. Ela questionou muitas bases da psicologia da época. Ela foi, assim, uma mulher muito batalhadora no sentido de buscar o espaço dela dentro da psicologia, né, não somente no campo científico, mas questionando da vida pessoal, né. E, assim, as teorias de Karen Horney, elas confrontaram muito a questão conservadora da época, especificamente da ciência, né. Então, assim, ela buscou, de fato, uma representatividade feminina dentro de um mundo, na época, que era, assim, quase que exclusivo de homens, né? Vocês veem que a maioria das teorias psicológicas, né, da época de Freud, posteriormente a isso, e outras teorias também, foram teorias criadas por homens. E Karen Horney foi uma grande mulher, um símbolo, né, da luta pela questão do feminismo, da independência, da representatividade da mulher, uma mulher, assim, já que, antes mesmo de ser criada a palavra empoderamento, ela já trabalhava com isso há muitos anos, né? Então, ela foi aí muito criticar, recebeu muitas críticas, mas também criticou muito as teorias de Freud, né? Ela teve uma vida aí, a gente vai ver um pouquinho da vida dela aí, mas ela teve depressão na juventude, né? Então, ela estudou muito a questão da neurose, do neuroticismo, né? Então, ela tem uma questão muito bacana dentro da psicologia, sabe? Então, assim, uma teórica, assim, muito bacana da gente estudar, certo? Então, pessoal, ela vai falar aqui, o capítulo aqui vai dizer que Karen Horney é a psicologia das necessidades e das tendências neuróticas, né? Então, assim, ela, aí no texto, diz que ela foi uma desertora, né, do ponto de vista freudiano ortodoxo, né? Ela não foi, assim, discípula de Freud, mas ela estudou, foi doutrinada pela a doutrina psicanalítica, né, ortodoxa de Freud, né? Só que, assim, ela, principalmente em relação à questão do pensamento de Freud a respeito das mulheres, né, que foi a primeira discordância dela dentro da psicologia, dentro da sua teoria, e ela falou assim, né, pelo fato de ser feminista, né, ela argumentou que a psicanálise concentrava-se mais no desenvolvimento dos homens do que nos das mulheres. Então, se a gente pegar, de fato, a história, o início lá da psicanálise, na época de Charcot, né, quando começaram a estudar a questão das neuroses, né, da histeria, né, então tinha muito, assim, até por um contexto social da época, tinha muito, assim, de tratar a mulher como um ser inferior, né, tratar a mulher como, por exemplo, as doenças, a neurose era muito mais coisas de mulheres, as mulheres tinham doenças mentais, a mulher, como Freud disse, tem inveja do pênis, então era uma coisa muito assim, que exaltava a parte masculina dentro da psicologia, e as mulheres eram mais deixadas de lado, porque eram vistas até então como seres inferiores, né? Então, assim, o que acontece? Isso tem muito a ver com a sociedade patriarcalista, isso vem desde a ideia, se nós pensarmos, por exemplo, aí na parte de Jung, de
pensarmos um pouco nos arquétipos, né, que nós vimos, essa ideia, esse arquétipo da mulher como um ser inferior, tem muito, assim, como eu posso dizer, influência do cristianismo. Por exemplo, a ideia, por exemplo, de Eva, né, que foi a que provou do fruto proibido, né, e fez com que Adão provasse também, isso tem muito a ver, né, que os preceitos cristãos, por exemplo, não só do cristão, mas do judaísmo também tem muito a ver. O judaísmo, durante muito tempo, foi uma religião muito machista, né, muito voltada para a questão da exaltação da figura do homem. Isso tem tudo a ver com uma relação aí arquetípica que não cabe a nós também analisarmos isso, né? Então, vamos lá. Então, assim, ela vai dizer aí, opondo-se ao conceito freudiano de que as mulheres têm inveja do pênis, Horney disse que são os homens que têm inveja da mulher pela sua capacidade de dar à luz, né? Ela falou aí, um dos seus teóricos mencionou, dizendo o seguinte: eu conheço tantos homens com inveja do útero quanto mulheres com inveja do pênis, né? Então, assim, ela começou a sua carreira aí, a sua obra como uma extensão de Freud, né? Uma carta ele escreveu: eu não quero fundar uma nova escola, mas sim construir da base que Freud criou. Então, assim, ela começou ali, como os outros, ela não, apesar de não ter sido discípula de Freud, mas começou estudando Freud e daqui a pouco seguiu um caminho diferente daquele que Freud tinha ministrado, né, para os seus discípulos. Ela foi uma das maiores críticas de fato, né, uma das maiores críticas de fato a Freud, e ao final de sua teoria isso vai ser muito presente, né? Então, assim, aí ela vai dizer: a teoria de Horney foi influenciada pelo fato de ela ser mulher e pelas suas experiências pessoais, bem como forças sociais e culturais que diferiam muito daquelas que influenciaram Freud, né? Horney formulou sua teoria dos Estados Unidos, né, uma cultura radicalmente diferente da Viena de Freud. Né? Então, entre as décadas aí 30 e 40, ocorreram grandes mudanças nas atitudes populares em relação ao sexo e aos papéis dos homens e das mulheres, né? Essas mudanças estavam ocorrendo na Europa também, mas eram consideravelmente mais pronunciadas nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos já estava aí numa mudança, num processo de mudança cultural, enquanto na Europa a gente ainda tinha posições mais arcaicas referentes aí ao papel de homens e mulheres, né? Então, assim, Karen Horney, ela é alemã, né, mas ela desenvolveu muito sua teoria nos Estados Unidos. Vocês veem que alguns, né, o Adler, próprio Freud, outros teóricos, né, eles começaram ali sua vida geralmente na Europa, mas migraram para os Estados Unidos e lá conseguiram ter uma maior abertura para desenvolver as suas teorias, né? Isso aconteceu com Freud, isso aconteceu com Adler, isso aconteceu com Vygotsky, isso aconteceu com Karen Horney também, né? Então, aconteceu aí com outros, acho que Cato também, alguns outros teóricos também que conseguiram ir para os Estados Unidos e desenvolver melhor aí suas teorias. Né? Então, assim, ela constatou aí que seus pacientes, né, como diz no texto, eram diferentes, né, dos seus pacientes alemães, tanto em relação à questão da neurose, quanto em relação à questão da personalidade, né? E ela vai dizer, assim, que a personalidade não depende totalmente somente aí de forças biológicas, né? Mas, porque, segundo ela, se dependesse aí somente, né, ou em grande parte de fatores biológicos, nós não teríamos pessoas diferentes, né? Essas diferenças, por exemplo, de uma cultura para outra, já que se em termos biológicos nós somos todos iguais, né, nós temos a mesma estrutura biológica, não haveria por que assim haver diferenças de cultura, né, diferenças culturais. E nós vivemos uma diversidade gigantesca. Né? Então, assim, ela, assim como Adler, ela veio trazer aí algo mais focado nas relações sociais também, né, como fatores significativos dessa formação da personalidade. Ela vai discordar de Freud nessa questão de que a sexualidade, o próprio sexo em si, não é o fator que rege a personalidade, a libido não rege a personalidade, como afirmou Freud, né? E ela questionou muito a parte dos conceitos principais da teoria de Freud, por exemplo, como complexo de Édipo,
o papel da libido, e a estrutura das 3 partes da personalidade, né? Que é id, ego e superego. Então, assim, ela vai dizer aí que nós não somos movidos pelas pulsões, né? Pela questão das forças sexuais ou agressivas, dos instintos, né? Da pulsão de vida, pulsão de morte, mas sim pela necessidade de segurança e amor, né? Isso reflete também, assim como outros teóricos, grande parte da sua vida, né? A gente vai ver um pouquinho de forma breve aqui sobre a vida dela, que eu não queria estender esse conteúdo por mais uma aula, tá? A gente já queria, na próxima aula, já iniciar um outro conteúdo, para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Mas, assim, vamos observar aqui um pouquinho da experiência, da vida de Karen Horney, para a gente entender o porquê também porquê também esse desenvolvimento da teoria de Freud, tá? Pessoal, para alguém mais está travando aí, a Vitória está perguntando. Aqui tá de boa, filho. Tranquilo, né? Perfeito. Tá? Tranquilo também. Ok. Então, vamos lá. Vida de Horney, tá? Então, Karen Danielsen, né? Nasceu na cidadezinha perto de Hamburgo, Alemanha, né? Era a segunda filha e, desde pequena, invejava o irmão mais velho, acho que é Bernd, não sei, alemão, não sei nem para onde vai. Ele era atraente, charmoso, adorado, primogênito, mas ela, por outro lado, era mais esperta e vivaz. Ela confidenciou em seu diário, né? Sempre me orgulhei de ser melhor do que Bernd na escola, de que houvesse mais histórias engraçadas a meu respeito do que a respeito dele. Ela também o invejava porque era menina e as meninas eram consideradas inferiores. Contexto cultural da época, né? Quando criança, quis por muito tempo ser menino, né? Invejava Breno porque ele podia ficar de pé perto de uma árvore e fazer xixi. Então, seu pai teve uma influência muito forte na sua história de vida, né? Quando o Karen nasceu, ele tinha 50 anos e era um capitão do navio de origem norueguesa. Sua mãe tinha 33 anos e um temperamento muito diferente. O pai era religioso, dominador, despótico, rabugento e calado, enquanto a mãe era atraente, espirituosa e de pensamento livre, certo? O pai passava longos períodos no mar, mas quando estava em casa, os temperamentos opostos dele e da esposa levavam a brigas frequentes, né? A mãe de Karen não escondeu seu desejo de ver o marido morto, e ela disse a Karen que não tinha se casado por amor, mas por medo de ficar solteirona. E, novamente, o contexto da época aí, muito influente. Nós podemos ver as raízes da teoria da personalidade de Horney nas suas experiências na infância, né? Durante a maior parte da infância e adolescência, ela duvidava que os pais a desejassem, né? Achava que eles gostavam mais de Bernd do que ela. Aos 16 anos, escreveu em seu diário: "Por que me é dado tudo o que há de bonito na terra, menos a coisa mais elevada, o amor? Eu tenho um coração que precisa de tanto amor." Embora quisesse desesperadamente o amor e a atenção de seu pai, ele a intimidava. Ela lembrava de seus olhos ameaçadores e maneiras severas e sentia-se rejeitada porque ele fazia comentários depreciativos sobre a sua aparência e inteligência, tá? Para ganhar o afeto da mãe, ela desempenhava o papel de filha devota. Até os 8 anos, foi uma criança modelo, dependente e submissa. Apesar de seus esforços, não achava que recebia amor e segurança suficientes. O seu sacrifício e bom comportamento não estavam dando certo, então mudou de tática e se tornou ambiciosa e rebelde. Decidiu que, se não podia ter amor e segurança, ela se vingaria dos seus sentimentos de falta de atrativos e inadequação. Abre aspas, eu decidi que, se não podia ser bonita, seria inteligente. Okay? Quando adulta, percebeu quanto a hostilidade se desenvolvera quando criança. A sua teoria descreve como a falta de amor na infância estimula a ansiedade e hostilidade, dando, assim, outro exemplo de uma teoria elaborada inicialmente em termos pessoais e intuitivos. Então, a gente já vê aí essa mudança ocorrida na adolescência da Karen, já como parte da sua teoria, né? A gente já entende um pouco por que ela vai dizer que a necessidade de segurança e amor é tão importante na vida do sujeito. Um biógrafo concluiu, né, em todos os seus trabalhos escritos sobre psicanálise, Karen Horney estava lutando para tomar consciência de si mesma e buscar alívio de suas próprias dificuldades.
Aos 14 anos, teve uma paixão de adolescente por um professor e encheu seu diário com textos sobre ele. Ela continuou tendo esse tipo de paixão por seus professores da mesma forma confusa e infeliz da maioria dos adolescentes. Quem nunca, né, pessoal? Aos 17, acordou para a realidade do sexo e no ano seguinte encontrou o homem que descreveu como seu primeiro amor de verdade, mas o relacionamento durou apenas 2 dias. Outro homem surgiu em sua vida, dando origem às 76 páginas de exposição de sentimentos do seu diário. Horner decidiu que estar apaixonado eliminava, pelo menos temporariamente, sua ansiedade e segurança, permitia ele fugir. Algo mais aí, reforçando a questão da sua teoria, tá? Embora a sua busca por amor e segurança fosse frequentemente ameaçada, a sua carreira foi bem sucedida. Aos 12 anos, resolveu, depois de ser tratado com gentileza por um médico, tornar-se médica, né? Pessoal bem parecido, né, com os outros teóricos. Apesar da discriminação contra mulheres e da forte oposição de seu pai, dedicou-se arduamente no segundo grau, preparando-se para estudar medicina. Em 1906, entrou na Escola de Medicina da Universidade de Freiburg, apenas 6 anos depois de a primeira mulher ter sido relutantemente aceita. Certo? Então, assim, pessoal, o contexto histórico da época ainda era muito mais extremista do que hoje, né? Casamento e carreira. Na escola de medicina, Horner conheceu 2 homens, apaixonou-se por um e se casou com o outro. Oscar Horner estava estudando para se formar como PhD em ciências políticas e depois do casamento tornou-se um empresário bem-sucedido. Por isso aí, pessoal, é o sobrenome Horner, né? Horner é o sobrenome de casamento da Karen, tá? Karen Horner destacou-se no estudo da medicina e recebeu seu diploma da Universidade de Berlim em 1913. Os primeiros anos de casamento foram um período de angústia pessoal. Deu à luz 3 filhas, mas sentia-se extremamente feliz e oprimida. Queixava-se de crises de choro, dores no estômago, fadiga crônica, comportamentos compulsivos, frigidez e vontade de dormir, talvez até de morrer. O casamento terminou após 17 anos, né? Durante e depois do seu casamento, um biógrafo escreveu: quando não tinha um amante, ou quando uma relação se rompia, ela se sentia perdida, solitária, desesperada e às vezes com tendências suicidas. Quando estava envolvida em uma relação de dependência mórbida, odiava-se pela incapacidade de liberar-se. Atribuía sua necessidade desesperada de um homem à sua infância infeliz. Tá? As relações aí que vão ser, preste atenção nessas relações, né, que vão ser fatores fundamentais para entender a teoria de Horner. Tá? Estou indo de forma rápida para passar essa questão da biografia, mas para a gente poder ir para a teoria em si. Psicanálise e compensação, tá? Como a psicanálise entrou aí na vida da Karen. O terapeuta que Horner consultou, Carl Abraham, né, um seguidor leal de Freud, atribuiu os seus problemas à atração por homens poderosos, né, que ele explicou ser um resíduo dos seus desejos edipianos infantis pelo pai poderoso. Então, Horner, que foi uma pessoa que estava se desvencilhando de Freud, foi a ser analisada por um psicanalista, e ele trouxe aí veementemente as ideias de Freud para dentro da clínica, né? Então, a prontidão dela para se submeter a figuras patriarcais, disse Abraham, foi tratada pelo fato de ter deixado a bolsa, na opinião de Freud, uma representação simbólica dos genitais femininos, no consultório desde dele a sua primeira visita, né? Ou na sua primeira visita. A análise não foi um sucesso. Então, assim, ele buscou aí fatores, né, ali muito explícitos, né, muito intrínsecos, para fazer, dentro da psicanálise, ser muito disso, né, de você observar cada coisinha para dar uma interpretação àquele fato. Ela decidiu, né, que a psicanálise freudiana era de pouca ajuda para ela e se voltou para a autoanálise, uma prática que continuou pelo resto da vida. Durante a sua autoanálise, foi fortemente aí, influenciada pelo conceito adleriano de compensação dos sentimentos de inferioridade. Então, vemos aí a teoria de Adler sendo exercendo influência sobre a teoria de Karen Horner. Tá? Ela era particularmente sensível à observação de Adler de que a falta de atrativos físicos era um dos motivos de sentimento de inferioridade, concluindo que precisava sentir-se superior devido à sua falta de beleza e sentimento de inferioridade como mulher, que a levou ao protesto masculino, né? Então, assim,
a gente vai ter aí essa influência, a gente, lembrando um pouquinho da teoria de Adler que nós vimos aí anteriormente, ela se apegou a esse conceito, né, de compensação, o conceito da compensação de Adler, e trouxe isso para dentro da vida dela como uma compensação da beleza, desse sentimento de sororidade, através aí desse protesto masculino, dessa revolução que ela fez aí dentro da sua teoria, né? Destacando-se em um terreno dominado por homens, como era a medicina naquela época, né? Aparentemente achava que, por estudar medicina e ter uma conduta sexual promíscua, estava se comportando mais como um homem. A busca de Horner por amor e segurança continuou quando ela emigrou para os Estados Unidos. Durante esse período, seu caso amoroso mais intenso foi com nada mais, nada menos que Erich Fromm. Erich Fromm é outro... Alguém conhece aí, pessoal, o Erich Fromm? Já ouviram falar? Erich Fromm também é um psicanalista bem famoso, tá? Eu, salvo engano, Fromm falou muito da sua teoria sobre a questão de homossexualidade. Não me recordo agora. Mas ele também é um psicanalista bem feio e famoso dentro da psicologia, tá? A teoria dele fala sobre a condição humana. Acho que, se não me engano, é isso. Então, assim, quando o relacionamento terminou, né, depois de 20 anos, ela ficou profundamente magoada. Embora Erich Fromm fosse 15 anos mais moço, tá? Ele era 15 anos mais novo que ela pode tê-lo visto como uma figura paterna. Um dos eventos que levou ao rompimento do relacionamento foi o fato de Horner ter persuadido Fromm a analisar sua filha, Marianne. Fromm ajudou Marianne a entender sua hostilidade contra a mãe, dando-lhe a confiança para confrontar Horner pela primeira vez na vida. A incessante busca de Horner por amor perseguiu e ela escolheu homens cada vez mais jovens, né? Muitos deles eram analistas cujo treinamento ela supervisionava. Entretanto, sua atitude em relação a eles podia ser vista como desapegada. Ela comentou a respeito de um jovem com uma amiga, dizendo que não sabia se devia casar-se com ele ou comprar um Cocker Spaniel. Escolheu o cachorro. De 1932 a 52, trabalhou no corpo docente de institutos psicanalistas em Chicago e Nova York. Ela fundou a Association for the Advancement of Psychoanalysis e o American Institute of Psychoanalysis. Em 1941, fundou o American Journal of Psychoanalysis. Durante muitos anos, foi uma popular palestrante, escritora e terapeuta. Tá? Então, assim, a gente entra aqui, a gente entende aí que a vida de Karen Horner teve muito a ver, tem muito a ver com a questão, melhor dizendo, a sua teoria tem uma forte influência daquilo que ela vivenciou, especificamente na infância, adolescente, posteriormente na idade adulta, tá? E, assim, ela concordou com Freud, né, que, de fato, os primeiros anos da infância eram fundamentais, né, eram cruciais aí para a formação da personalidade da vida adulta, né? Só que, assim, ela vai diferir no sentido de questões mais específicas sobre essa modelagem, né? Ela, assim como Adler, ela vai dizer que as forças sociais e não as biológicas têm muito mais influência no desenvolvimento da personalidade, né, e que, assim, não existem etapas de desenvolvimento universais, né, nem conflitos infantis inevitáveis, por exemplo, como o complexo de Édipo, tá? Ela vai dizer, assim, que a relação social entre a criança e os pais vai ser, sim, um fator-chave para o desenvolvimento saudável da personalidade. Ou seja, trazendo aí uma questão sobre a vida dela, influência da própria vida dela, necessidade que ela teve durante a infância, né, como influência na sua teoria. Então, assim, ela vai dizer aqui que a nossa infância, cadê aqui o meu mouse? É dominada pela necessidade de segurança, né? Então, ela vai dizer assim que a necessidade de segurança e liberação do medo. Então, se a criança, né, nós enquanto crianças, experimentamos segurança e ausência de medo, isso é decisivo para determinar
que nós vamos ter um desenvolvimento normal da personalidade, certo? Então, assim, essa segurança depende muito de como os nossos pais nos tratam, tá? Então, assim, ela vai dizer aí, como fala no texto, a principal maneira que os pais enfraquecem ou impedem a segurança é mostrando falta de carinho e afeto por ela. Então, foi o que ela vivenciou na infância, né? Aquela questão da necessidade de aprovação dos pais, né? O pai muito rígido, a mãe muito distante, então ela vai, a partir do que ela vivenciou, ela vai trazer isso para dentro da teoria, né? Então, assim, como diz o texto, essa de fato era a situação de Horner na infância, né? Seus pais lhe deram pouco carinho e afeto. É interessante que, como mãe, ela comportou-se igualmente com suas 3 filhas, né? Achavam que elas podiam aguentar, sem grandes efeitos colaterais, muito do que geralmente é considerado traumático, como desmame abrupto, surras eventuais ou até experiências sexuais prematuras, desde que se sentissem desejadas e amadas e estivessem, portanto, seguras. Tá? Então, Karen transmitiu um pouco do que ela vivenciou aí também para as suas filhas. Tá? Então, assim, o que é a necessidade de segurança para Karen Horner? Né? É uma necessidade em grau mais elevado de sentirmos seguros, tá? E temos a liberação do medo. Como a criança se sente segura? Através do carinho, do afeto, da atenção, do cuidado que os pais têm com ela. Isso é algo assim, pessoal, que muitas teorias vão trazer, porque, de fato, crianças, né, que não têm esse afeto na infância, né, que não têm esse cuidado, obviamente, assim, que não se trata, por exemplo, de conceitos como pais superprotetores, né? Tudo tem uma medida, né? Então, de fato, as crianças, por serem seres mais dependentes, precisam, sim, desse afeto, desse carinho, da atenção, né? Para a gente, nós podemos crescermos mais saudáveis, né? Uma criança, né, na teoria de Adler, ele vai falar isso, né? A criança que durante a sua infância não tem esse contato, não tem esse afeto, né? O Bowlby também vai falar muito disso, né? Há uma tendência de que essas crianças cresçam aí de formas não tão saudáveis quanto outras, né? Então, assim, os pais podem agir de várias maneiras para minar a segurança dos filhos e, dessa forma, introduzir hostilidade, ou seja, ela já vai, aí nessa parte, ela já está falando dela, por exemplo, ela não teve esse afeto, essa questão na infância, depois ela se revoltou, né? Então, ela ligou justamente essa questão dentro da sua teoria, dizendo que se a criança não tem, ela vai procurar isso de alguma forma, e uma dessas formas é sendo hostil, é sendo agressiva, né? Tomar à força aquilo que eu gostaria de ter tido, ou seja, um comportamento agressivo, tá? Então, assim, entre essas condutas estão a preferência óbvia por um irmão, castigo injusto, comportamento instável, não cumprimento de promessas, ridicularização, humilhação e isolamento da criança de seus companheiros. Isso acontece de forma muito ampla ainda hoje, tá? Eu já observei, inclusive eu observo frequentemente, tá? Isso. A forma que as crianças são tratadas pelos pais, né? Então, assim, hoje eu com a minha filha, apesar de viver longe dela, eu tenho um hábito, assim, de ter um formato não é de brigar, mas de educá-la, né? Então, por exemplo, minha filha está migrando aí dos 5 para os 6 anos, e quem tem filho nessa idade, eu já tive filho nessa idade, sabe que é natural que a criança comece aí a ter algumas descobertas, né? Nessa fase, geralmente, a criança não é algo universal, mas geralmente ela se torna um pouquinho mais egocêntrica, né? Como o mundo mais girando em torno dela, e ela começa ali, inclusive, verbalizar, né? Essa semana, achei engraçado, porque a mãe dela me falou que ela tinha dito assim, que cada um cuida da sua vida, cada um toma conta da sua vida. Uma criança de 5 anos falando isso, né? Então, ela tem muito disso, né? Minha filha é muito para frente em relação a algumas coisas. Então, mesmo estando distante, eu busco sempre manter um contato, né, e educá-la da forma mais saudável possível, né, mas também trabalhando aí com algumas outras questões de cunho comportamental, né, para tentar educá-la da melhor forma, né.
Então, assim, os filhos sabem se os pais têm amor genuíno por eles. As crianças sentem isso, né? As crianças, em sua inocência, né, em sua ali, ingenuidade, elas têm uma sensibilidade muito grande, né, a entender. Apesar das pessoas acharem que não, algumas pessoas acham que não, mas as crianças têm uma sensibilidade muito grande para entender o que está acontecendo com elas, né? Por uma questão de ingenuidade, de inocência, muitas vezes algumas coisas horríveis acontecem com as crianças, né? Porque por uma questão de educação, por uma questão de não compreender o que está acontecendo. Mas as figuras de autoridade, especialmente os pais, avós em que a criança tem, a criança sente quando ela está sendo rejeitada, ela sente quando a pessoa mudou com ela. E a criança tem muito aquela coisa de assim, quando ela se sente insegura, quando ela se sente rejeitada, ela busca cada vez mais o afeto, cada vez mais se aproximar da pessoa. Por isso, por exemplo, que muitas vezes você briga com uma criança e ela fica ali insistindo, né? Eu já vi muitas pessoas terem um comportamento agressivo porque a criança ali ficou insistindo em alguma coisa que ela queria naquele momento, né? Porque a criança não tem o senso crítico que a gente tem, né? Por isso que eu mencionei com vocês em outro momento sobre a questão de somente dizer não para uma criança não é interessante. Ela precisa saber por quê, ela precisa entender por que ela não pode fazer aquilo, né? Então, as crianças acabam insistindo muito, né, no que elas querem, né, porque na cabecinha delas, ela não entende ainda por que determinada coisa pode, por que determinada coisa não pode. As crianças são muito lógicas com as coisas, né, como o Miguel está dizendo, elas são muito lógicas mesmo. Então, acaba sendo, às vezes, um pouquinho difícil lidar, mas tudo com conversa, com diálogo, com um pouquinho de compreensão, né, a gente vai, o que não pode o que a gente fala popularmente, se trocar por uma criança, né, isso jamais deve acontecer, né. Então, assim, as crianças, né, podem sentir necessidade de reprimir a hostilidade gerada pelos comportamentos enfraquecedores dos pais, o desamparo, o medo deles, necessidade de amor genuíno e sentimento de culpa, né. Então, assim, Horner enfatizou muito o desamparo da criança, né. Ela discordou de Adler. Adler diria que nós, enquanto crianças, já nos sentimos necessariamente desamparados, né. Horner vai dizer que não é isso, tá? A gente não é natural de sentirmos desamparados na infância, mas que nós sentimos quando isso acontece, né? Quando surge esse tipo de sentimento, né, ele pode levar a um comportamento neurótico, tá? Então, assim, ela vai dizer que a sensação de desamparo das crianças, né, depende muito do comportamento dos pais. A criança precisa sentir-se segura, né? Se elas forem mantidos com um estado excessivamente dependente, seus sentimentos de desamparo serão incentivados, certo? Então, quanto mais você torna a criança dependente de você, mais desamparada ela pode ficar, segundo Horner, né? Então, quanto mais desamparadas as crianças se sentem, menos usarão se opor a se rebelar contra os pais, né? Isso significa que a criança reprimirá a hostilidade resultante ao dizer, eu tenho de reprimir a minha hostilidade porque preciso de vocês. Tá? Então, assim, as crianças aí, que é uma questão natural, é muito mais fácil você educar a criança pelo medo, né? Por meio de castigos, né, violência, formas mais sutis de intimidação, ou até mais explícitas mesmo, né? Então, assim, isso leva muito a criança a reprimir a hostilidade, leva a criança ali até aquela postura passiva. Só que é o seguinte, pessoal, eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre comportamento passivo-agressivo, passividade e agressividade, tá? Geralmente, os comportamentos passivos, eles não são passivos somente. Por quê? Uma pessoa que é muito passiva, uma hora, ela vai querer falar, ela vai querer se expressar, e geralmente, assim, a pessoa expressa de uma forma muito agressiva. É como se fosse, como a gente fala popularmente, estourar. A pessoa estoura, guarda tanto que ela estoura. A pessoa não
consegue dizer não, a pessoa não consegue ter uma conversa mais assertiva, no sentido de expressar-se sobre os seus sentimentos, expressar-se sobre aquilo, sobre as suas necessidades de forma saudável, e quando isso acontece, né, a pessoa já está inflado muito mais, né, já está inflando há tanto tempo que quando ela vai falar disso, ela vai cobrar algum direito, ela se sente injustiçada, ela vem na forma de agressividade. Essa agressividade, às vezes, é velada, né? Ou seja, ela vai agredir a pessoa com palavras e a pessoa não vai entender por que aquilo está acontecendo, tá? Vou citar um exemplo básico, tá? Então, assim, dentro de um relacionamento, sei lá, isso ainda ocorre. Por exemplo, o homem não gostou da roupa que a mulher saiu naquele dia. Ele não vai dizer naquela hora, tá? Ele não vai dizer naquela hora que não gostou da roupa, mas ele vai se fechar, certo? Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Ele vai se fechar naquele momento, certo? Vai agir com certa hostilidade, mas não vai falar, né? Vai só se fechar e não tem essa coisa de dizer, né, de se expressar de forma assertiva sobre o que ele está sentindo no momento. E, beleza, daqui a pouco, ao chegar em casa ou em outro momento, que na primeira discussão que eles tiverem, ele vai tratar a mulher, a esposa, a namorada, com muito mais hostilidade, com muito mais agressividade, porque aquela raiva que ele sentiu no dia ou anteriormente, ela vai ficar ali latente. E ele não se expressou adequadamente no momento que ele deveria, né, conversar a respeito. Mas veio em forma de agressividade depois. Então ele vai agredir com palavras, ele está pensando ainda naquilo que aconteceu, mas a pessoa não entende naquele momento por que ela está sendo agredida psicologicamente, né? A agressão psicológica também é agressão, tá? Violência psicológica. E a pessoa não vai entender por que uma briga, que geralmente seria aparentemente ali simples, tá? Se tornou ali algo muito maior. Porque naquele momento, a agressividade que estava ali, aquele comportamento passivo inicial de não dizer, não expressar seus sentimentos, se tornou uma agressividade. Certo? Isso é muito comum. Existe, inclusive, um transtorno de personalidade, que é o transtorno passivo-agressivo. Certo? E é pior. Se a pessoa não disser na hora e deixar fazer depois, é 2 vezes pior, maior. E assim, tem pessoas que não conseguem, Cris. Tem pessoas que não conseguem, de forma alguma, serem assertivos no seu comportamento, expressar seus sentimentos, o que sentem naquela hora, e deixam para fazer isso depois, e quando vem em forma de agressividade. Né? Faz mal para a pessoa também. A pessoa que tem um comportamento passivo-agressivo, ela é muito passiva, mas ela não consegue desenvolver, por exemplo, a assertividade de imediato. Ela não consegue desenvolver isso de forma imediata, no sentido de que mudar, por exemplo, do dia para a noite, amanhã ela vai conseguir falar dos sentimentos dela. Amanhã ela vai conseguir dar um não. Amanhã ela vai conseguir falar abertamente sobre o que ela está sentindo, né? Ou se ela, com o que ela não concorda. Né? Então, ela simplesmente aceita, deixa passar, e quando isso vai acontecer, né? Existe ali geralmente um gatilho que faz com que a pessoa estoure, com que haja ali a questão da agressividade, e ela vai ali, aquilo que estava velado, que estava latente, vai ser manifestado através de algum tipo de agressividade. Geralmente é por meio de palavras, mas que pode chegar, sim, inclusive, à violência física, tá? Então, assim, Karen Horney vai dizer também que essa questão da passividade pode ser desenvolvida na infância, né? Então, paradoxalmente, o amor pode ser um outro motivo para reprimir a hostilidade para com os pais. Neste caso, os pais dizem aos filhos o quanto os amam e se sacrificaram por eles, mas o seu carinho e afeto não são honestos. Aqui é uma situação em que os pais falam, mas não há uma genuidade naquilo que está sendo dito, né? As crianças são muito afetuosas no sentido de elas precisam entender, né, de alguma maneira. Geralmente essa maneira é alguma questão objetiva. A criança
ela gosta de receber uma recompensa, ela gosta de sentir-se ali, por exemplo, o toque físico, o carinho, o abraço, aquela coisa toda que é uma forma da criança sentir-se segura. Então, Rodney vai dizer assim, só dizer que você ama os seus filhos não é suficiente para fazer com que eles se sintam seguros. Você precisa demonstrar isso através de algo, né? Então, assim, as crianças, como eu acabei de falar, reconhecem essas verbalizações e comportamentos, que essas verbalizações e comportamentos são maus substitutos para o amor genuíno e a segurança, mas é tudo que está disponível, né? A criança precisa reprimir a sua hostilidade por medo de perder até essas expressões satisfatórias de amor. Então, tudo isso tem muito a ver com a vida da Karen Horney, né? Então, aí a gente tem um bebê, o estado de desamparo na infância pode levar a um comportamento neurótico, tá? Todo mundo aí lembra o que é neurose, o que é psicose. Pessoal, vocês recordam aí o que é neurose, o que é psicose? Principalmente o que é neurose? Eu posso estar errado, mas quando o Freud estava naquela aula com, não sei se é o nome do professor agora, que a pessoa estava em um estado podendo fazer a... Não, acho que está errado, eu já estou falando de hipnose. Neurose. Então, assim, a neurose, pessoal, ela é considerada como uma doença emocional, né? É um transtorno emocional de cunho afetivo, né? Não efetivo, melhor dizendo. E, assim, geralmente a neurose é vista como quando nós reagimos com alguma intensidade, né, com exagero, a uma experiência que provavelmente seria natural, seria normal, podemos assim dizer. Então, por exemplo, Freud vai dizer que, assim, que praticamente todos nós somos neuróticos, né? Nós temos algum tipo de neurose, porque em algum momento na nossa vida nós vamos agir de forma a fugir daquela realidade. Então, por exemplo, qualquer comportamento de exagero que eu tenha, né, é considerado um comportamento neurótico. Então, por exemplo, se eu me irritei com alguma coisa relativamente simples, mas essa irritabilidade ela foi mais exagerada do que poderia ser, então isso é um comportamento neurótico, né? Só que, assim, existe a neurose permanente, que ela se torna um transtorno psicológico, né? Que é quando as pessoas fogem da realidade, né? Não a fuga da realidade, por exemplo, como a psicose, que a pessoa entra em surto e sai da realidade e não volta mais, tá? São aí as doenças, as chamadas psicoses, né? Mas o comportamento neurótico tem muito a ver com a forma que nós lidamos com as situações de vida. Então, a maneira de nós lidarmos, por exemplo, com situações relativamente simples, de forma disfuncional, de forma exagerada, né, quando as expressões ali das emoções, né, dos sentimentos, elas são exageradas, né, então, é muito a ver com a forma como eu lido com as coisas da vida. Diga aí, Miguel. O estresse diário pode ser considerado um comportamento neurótico? Sim, segundo Freud, sim. Desde que esse estresse leve você a ter algum tipo de comportamento mais exagerado em relação a algumas coisas, como eu falei, por exemplo, da irritabilidade, né? Estressar-se é normal, é natural, né? Até porque existe uma questão neuroquímica também relacionada ao estresse. Mas quando você tem um comportamento mais agressivo, mais atenuante, mais, posso dizer, nocivo em relação a determinadas situações, isso se trata de um comportamento neurótico, certo? Tem mais a ver com exagero, com você não conseguir lidar de forma saudável, né? Não conseguir ali lidar de forma mais tranquila em relação às coisas, tá? Então, basicamente, acho que deu para entender, basicamente, né? Estou trazendo assim, tentando trazer em palavras mais simples, podemos assim dizer. Então, assim, ela vai dizer que essa questão, né, que leva ao comportamento neurótico, é justamente pelo fato das crianças terem essa necessidade de segurança, de afeto, de atenção, e
sentem-se hostilizadas pelos pais, desamparadas, porque assim, é como se fosse assim, a criança ela quer mais afeto, ela é mais dependente, ela quer mais, como eu falei, ela precisa de alguma coisa para validar aquele sentimento, né? Aquele amor, aquele afeto que os pais têm por ela. E assim, quando a criança, os pais expressam isso de algum modo, mas essa criança, ela não sente que aquilo de fato é algo genuíno, é algo verdadeiro, né? Elas, ao invés, por exemplo, de se revoltarem com os pais e dizer eu preciso do seu amor, preciso do seu afeto, elas guardam isso, elas guardam essa hostilidade, essa revolta que elas provavelmente teriam com os pais, seria uma espécie de cobrança dos pais do que elas precisam. Só que elas guardam isso. E o que acontece? Ao guardar isso, elas ficam, apesar de insatisfeitas, elas aceitam que aquilo é suficiente naquele momento e elas não têm ali aquele comportamento de revolta, né? De cobrar, de pedir o que elas desejam. Isso fica guardado. Isso faz com que, por exemplo, gere uma relação de maior dependência, gere uma relação de culpabilidade também, né? E, como são os pais, a criança sempre vai ter aquela questão da figura de autoridade, né? São meus pais, então eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer aos meus pais, eu não posso fazer birra, eu não posso fazer determinadas coisas. Na cabeça da criança fica muito vago ali na questão para Karen Horney, né? E a criança acaba desenvolvendo um comportamento neurótico por conta disso, né? Por guardar essa hostilidade. Tem a ver aí, vocês veem que tem uma relação com a questão da passividade e agressividade, né? Então, assim, como pode dizer assim, as pessoas fazem que elas sintam culpadas em relação a qualquer hostilidade ou rebeldia. A criança não pode fazer birra, a criança não pode, ela tem que ser a criança certinha, né? A criança não pode dar trabalho, ela não pode se expressar daquele modo, né? Então, assim, vai dizer aí, ó, que elas se sintam sem valor, mas ou pecadoras por expressar ou por guardar ressentimentos pelos pais. Então, a criança tem que respeitar os pais acima de tudo, né? Ainda que ela não se sinta tão segura e não se sinta tão amparada pelos pais naquele momento. Então, assim, quanto mais culpa a criança sentir, mais profundamente a hostilidade será reprimida. Então, assim, isso para o contexto da época, pessoal, tinha muito mais a ver com o que nós vemos hoje, né? Naquele contexto da época, era muito presente essa questão, não tinha as discussões que nós temos hoje sobre paternidade responsável, sobre maternidade responsável, né, por exemplo. Aí, a Karen Horney vai dizer que isso leva justamente a criança a ter essa repressão, né, do comportamento, principalmente da hostilidade, essa hostilidade reprimida pelos pais. Amiga, é que eu não havia passado a página ainda. Essa hostilidade reprimida que ela tem, resultante de uma série de comportamentos dos pais, mina a necessidade de segurança, ou seja, a criança passa a não sentir essa necessidade de segurança. E Karen Horney vai dizer que a expressão, né, dessa hostilidade reprimida chama-se de ansiedade básica. Essa ansiedade básica ela vai ser o alicerce, ela vai ser a construção da neurose. Por quê? A neurose em si, pessoal, ela é formada a partir de um conflito, certo? É um conflito com alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero me expressar e eu sou impedido de fazer isso, eu tenho um conflito. Se eu quero fazer alguma coisa e sou impedido de fazer isso, eu sou um conflito. Se eu me irrito porque, por exemplo, está chovendo muito agora, a internet está caindo e eu não consigo assistir aula, isso é um conflito. A neurose, ela surge de um conflito, né? E, geralmente, esse conflito leva a um comportamento exagerado, disfuncional sobre aquilo ali. Eu posso me irritar. Eu posso me irritar enquanto pessoa, né? Mas, quando eu me irrito de forma excessiva por conta de algo simples, representa um comportamento neurótico. É como se o comportamento neurótico ele fosse uma medida maior do que o problema, tá? Então, assim, Horney, ela definiu justamente essa ansiedade básica, que ela vai dizer que todas as crianças têm, tá?
um sentimento indiciosamente crescente e penetrante de se estar só e desamparado em um mundo hostil. Ou seja, qual é o princípio básico da ansiedade, pessoal? É a relação de medo, de enfrentamento ou não de um medo. Né? Quando nós nos sentimos ansiosos, o elemento do medo tem muito a ver. Nós encaramos, aí de forma mais esdrúxula, falando assim, nós encaramos as situações como algo que seja hostil. Então, assim, para a gente entender um pouco desse pensamento da Karen Horney, imagine uma criança, né, que sente-se desamparada, não sente segura, ali no ambiente familiar, ela não consegue ali cobrar aquilo que ela precisa, certo? As pessoas que deveriam trazer mais segurança para ela, que são os pais, que são os entes ali, principalmente a questão dos pais, como os psicanalistas vão dizer, essa figura paterna e materna é muito importante na vida da criança. Imagine essa criança que se sente desamparada, ela não consegue, ela guarda a hostilidade porque ela não quer enfrentar os pais, ou ela teme enfrentar os pais, ou ela ainda não tem uma formação de personalidade, de ego, que a faça realizar esse enfrentamento, então ela vai entender que o ambiente que ela vive é hostil. Quando a criança sai daquele ciclo familiar, por exemplo, vai para a escola, vai conhecer novas pessoas, ela sente ali um medo excessivo, porque assim, ela não... É como se ela estivesse sendo jogada ali no mundo. Isso é um conceito sartriano, né? Nós somos jogados no mundo, né? A gente vai ver quando acredito que nós vamos ver um pouco disso quando formos ver aí os filósofos, os psicólogos humanistas existenciais, ainda na disciplina, tá? Mas imagina a criança que não sente segura no ambiente familiar e ela vai para o mundo, que para ela é um ambiente novo, completamente hostil. Tudo que é novo para nós geralmente nos causa ansiedade. Né? Então, por exemplo, se eu nunca fiz uma entrevista de emprego, eu for para essa entrevista, eu sinto-me ansioso, né? Geralmente aquilo que é novo, aquilo que nós nunca fizemos, gera ansiedade. Então, assim, essa ansiedade básica para Karen Horney é justamente esse medo que a criança tem de enfrentar, né? Essa ausência de segurança. Então, pelo fato dela não se sentir segura para enfrentar ali os medos, enfrentar os pais, enfrentar o mundo, ela vai desenvolver ansiedade, né? Então, assim, ela vai dizer aí que trata-se da base, a ansiedade básica, né? É justamente a base sobre a qual as neuroses posteriores, os comportamentos neuróticos posteriores se desenvolvem, está intimamente ligado aos sentimentos de hostilidade, desamparo e medo. Tá? Oi, Cris? Porque eu estou tentando assistir a aula aqui, mas a internet está só caindo de vez em quando eu saio da sala, viu? Tudo bem, Cris, tá certo. Então, a gente vai ter ali, Vitória? Esse aí foi o que ela criou da teoria dela, né? Mas Isso. aí, com relação à criação das filhas dela, não traz nada disso, Exatamente. né? Porque traz que ela trouxe o que era da infância dela e expôs também para as filhas. Meu que foi como os pais dela criou ela. Fica meio... É contraditório, né? É contraditório. Mas isso geralmente acontece com os teóricos, por exemplo. Freud foi desse modo, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar em Rousseau? Rousseau, o filósofo Rousseau? Eu já, né? Acredito que todos. Né? Então, Rousseau foi o primeiro cara na história da filosofia que falou sobre desigualdade social, falou sobre propriedade privada, né? E ele criou um tratado de educação, chamado Emílio, não lembro agora, ou da educação. É um tratado, né? Geralmente os nomes de tratados têm isso, né? Tem X ou Y. Só que, assim, ele foi uma pessoa que tratava muito mal os filhos, ele teve uma educação muito rígida para os filhos dele, especialmente para um dos filhos, e ele criou um tratado sobre educação que não tinha nada a ver com o comportamento dele em relação aos filhos.
Então, Rousseau tem isso, né? Ele tem essa coisa também. Aqui a gente vê com Karen Horney que ela é como se ela fosse assim. Depois, a partir da teoria dela, ela ensinou para as filhas, né, tudo aquilo de forma diferente da teoria dela, né? Então, foi bem pontuada aí a visão da Vitória a respeito. É como se ele soubesse o que fazer, mas na hora de fazer, acaba Isso, colocando exatamente. os seus medos no outro. Isso, exato. Então, assim, ela vai dizer, qualquer que seja a forma pela qual expressamos a ansiedade básica, o sentimento é semelhante para todos nós. Nas palavras de Horney, sentimos-nos pequenos, insignificantes, desamparados, abandonados, em perigo num mundo que está aí para abusar, enganar, atacar, humilhar e trair. Na infância, tentamos nos proteger contra a ansiedade básica de 4 maneiras, tá? Então, ela vai dizer que é muito comum nas crianças, né? Isso tudo a partir de quê? Da segurança, do desamparo que foi criado ali pelos pais, né? Então, ela aqui, nessa parte da teoria dela, ela está explicitamente falando do que ocorreu na infância dela. Depois, ela teorizou e deu nomes aí à sua teoria, mas ela está falando explicitamente do que ela vivenciou. Porque depois ela fez essa transferência da hostilidade e se revoltou e foi viver a vida da forma que ela queria, né? Então ela vai dizer que nós nos protegemos, tentamos nos proteger, existem alguns mecanismos de proteção, que que nós buscamos aí nos proteger contra a ansiedade básica, né? Assegurando afeto e amor, de algum modo. Na vida da Karen Horney a gente já entendeu um pouco sobre isso. Sendo submissos, tá? Obtendo poder ou distanciando-se. Então, aí você vai ter 4 maneiras de se proteger da ansiedade básica que as crianças vão fazer. Assegurando afeto e amor de algum modo, seja na infância ou depois disso. Sendo submissos aos pais, aceitando tudo ali. Obtendo poder, tá? Que é como se fosse ali, pode ser comparado, por exemplo, a compensação da teoria de Adler, né? Ou se distanciando-se, né? Então ela vai dizer aí que a ansiedade básica é uma sensação penetrante de solidão e desamparo. É a base para os comportamentos neuróticos, a neurose. Então, o primeiro modo de se proteger da ansiedade básica, ela vai dizer, ao assegurar o afeto e o amor dos outros, a pessoa, na verdade, está dizendo, se você me ama, não vai me magoar. Então, assim, existem várias maneiras que nós podemos buscar afeto, né? Como, por exemplo, tentar fazer tudo que o outro quer, tentar subornar os outros ou ameaçá-los para que eles nos deem o afeto desejado, né? Então, assim, em busca dessa questão de afeto, depois de se proteger da ansiedade básica, as pessoas vão poder buscar ou vão tentar buscar isso de alguma forma, né? Então, basicamente, 3 formas para buscar afeto. Ou você vai fazer tudo que a outra pessoa quer em troca desse afeto, né? Esperando algo em troca, podemos assim dizer, né? Você vai tentar subornar os outros de alguma forma, né? Para que, sei lá, de repente, para alcançar uma bajulação ou algo do tipo, ou ameaçá-los aí, né, para que as pessoas deem o afeto desejado. Então, assim, você vai ameaçar, porque assim, isso cria uma falsa sensação de que você tem afeto, amor, atenção dos outros, né? Isso acaba sendo, às vezes, comum para algumas pessoas, né? Algumas pessoas, por essa necessidade de assegurar o afeto, o amor, a atenção dos outros, acabam, né, ou bajulando demais, ou tentando subornar de alguma forma, né, ou ameaçando, querendo tomar à força aquilo que elas desejam. A gente vai ter uma segunda forma, né, que é ser submisso, né, como meio de se proteger, de autoproteção, que é justamente agir de acordo com os desejos de uma pessoa e dos que pertencem ao nosso ambiente social. Então, a gente simplesmente aceita, né, para que não soframos mais, né? Então, as pessoas submissas evitam fazer qualquer coisa que possa contrariar os outros, né?
tornam-se passivos demais, né? Não criticam, não ofendem, né? Reprimem esses desejos pessoais, não conseguem se defender de abusos porque temem o quê? Que essa defesa possa contrariar a pessoa que está abusando. A maioria das pessoas submissas... Oi, Vanessa. Tipo assim, bem parecido até com o caso que estava passando nos jornais esses dias de uma criança que foi assassinada, que era do Henry, não sei se você viu, porque de certa Sim. forma ele era privado, né, da atenção da mãe, no caso, que era o padrasto que assassinou. Então, tipo, ele não tinha afeto nem amor da mãe. De certa forma, isso reprimiu e, tipo, não tinha como ele ter um diálogo, de certa forma, contar o que acontecia, né, durante seus dias. Muito triste aquele caso. Isso, eu acabei não acompanhando o caso a fundo, né, mas assim, pelo que eu entendi, ele não tinha essa atenção adequada da mãe, os pais Exatamente. eram os pais separados, né, o pai dele, eles eram separados, e o padrasto era a pessoa que ele tinha uma aproximação maior, né, Isso, até que quando ele via, assim, de certa forma, o padastro, ele tinha tanto medo, tanto receio, que já começava a vomitar, entendeu? Então, tipo, era um medo entendi. muito forte. Então, assim, sempre, geralmente, pessoal, esses casos são casos que podem ser evitados. No entanto, é o seguinte, nós precisamos cuidar e muito das nossas crianças, porque a criança ela não sabe expressar, ela não sabe se expressar da forma que a gente se expressa. Hoje, se alguém, por exemplo, vier nos agredir, a gente vai reagir de algum modo, né? Mas muitas vezes a criança ela não sabe falar, ela não sabe explicar, né? E às vezes, o que acontece? Quando a criança fala, as pessoas acham que é mentira, que é besteira, que está inventando, que não é aquilo, né? E deixam passar. Por exemplo, eu vi aí nessa questão do caso do Henry, inclusive, não sei se trata de ser um relato verídico, até porque eu não aprofundei a informação e não gostaria de passar a informação errônea, mas assim, eu vi alguns relatos dizendo que a criança, no caso, né, o Henry havia falado para o pai, né? Que o tio batia nele, que o tio maltratava ele, alguma coisa do tipo. Que o pai também não deu atenção a isso, né? Então, assim, muitas vezes ali, esse discurso infantil acaba sendo deixado de lado e a criança expressa isso de alguma forma, né? Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Geralmente, não se trata de todos os casos, tá, pessoal? A gente precisa analisar os contextos. Mas, geralmente, a agressividade na criança é um indicativo de depressão. Olha como é distolante. A gente poderia pensar que a agressividade seria um indicativo de ansiedade na criança. Mas a agressividade pode ser um indicativo de depressão. E, por exemplo, hoje eu não atendo crianças, até porque, assim, eu vejo que, eu já falei isso para vocês inúmeras vezes, uma limitação pessoal, uma limitação técnica, e o comportamento da criança não é, muitas vezes, manifesto. A criança, a linguagem dela não é explícita como a nossa, né? E, assim, muitas vezes, pessoas que vivem situações de agressão, de violência, têm uma dificuldade de falar sobre isso. Imagina uma criança que não entende que para ela ali, muitas vezes aquilo pode ser normal. Ela não entende, ela não tem esse filtro, por exemplo, de maldade, né? Então, às vezes a criança, às vezes alguns comportamentos, porque a pessoa consegue ludibriar a criança, consegue manipular, então alguns comportamentos que são nocivos para ela em determinado momento, né? Ela não consegue se expressar, ela acredita muitas vezes que aquilo é natural, que aquilo é normal. Por exemplo, isso acontece, infelizmente, em muitos casos de abuso infantil, porque as crianças, elas não compreendem que aquilo que está acontecendo com elas é algo nocivo. Muitas vezes a pessoa ludibria com algum brinquedo, com alguma coisa, e muitas vezes, assim, por meio de ameaças mesmo. Se você não pode contar isso,
para determinada pessoa, porque eu vou fazer isso com você e com ela. Então, a criança, ela fica presa, né? Então, assim, por isso que a gente precisa cuidar muito das nossas crianças, estarmos próximos, entender, né? Assim, minha filha, ela tem uma coisa de dizer tudo. Geralmente, ela fala sobre tudo que acontece com ela, né? E eu acho isso muito importante, eu reforço isso sempre com ela, né? De que, assim, de que ela precisa contar tudo para a mãe, contar tudo para mim, e ela faz isso mesmo, né? Então, a título de exemplo, ela precisou mudar a alimentação dela. Ela tem intolerância à lactose, ela foi a um gastropediatra esses dias e foi para nutricionista, está mudando a alimentação. E a avó dela, né, estava querendo dar comida que ela não pode comer para ela e pedindo para ela não nos contar, nem contar para mim nem para a mãe dela. E a minha filha veio e contou para mim e contou para a mãe. Entende? É justamente essa necessidade de segurança que a criança precisa para que ela possa, né? Ela entende que pode confiar em mim, ela entende que pode confiar na mãe a ponto de dizer aquilo que está acontecendo com ela, né? A criança precisa desse ambiente de segurança. Certamente o menino Henry não viveu isso por diversos momentos na vida dele, expressou isso de alguma forma por meio de vômitos, por meio de dores, mas não teve aquele olhar de entender que era apenas uma criança, né? Então todo mundo, meio que eu entendi, todo mundo acabou querendo se isentar da culpa, se afastando ali, ou sendo coniventes com o que estava acontecendo, né? E o que veio acontecer? A criança. Uma criança de apenas 4 anos, assim como aconteceu com a Isabela Nardoni há um tempo atrás, né? Infelizmente, a criança perdeu a vida por negligência. Isso é puramente negligência das pessoas que estavam ali. E, assim, eu não sei, pessoal. É muito fácil a gente depois dizer que deveria ter feito alguma coisa, se fosse comigo, eu teria feito alguma coisa, mas eu não sei. Sabe, a partir do momento, por exemplo, aqui é mais uma opinião pessoal, né? Estou saindo da questão do meu viés de psicólogo. Mas, assim, a partir do momento, por exemplo, que um filho teu chega, vocês são separados dos pais, né? Os pais são separados, a criança vive com a mãe, tem um padrasto, e o meu filho chega para mim, por exemplo, minha filha chega para mim e diz assim: olha, papai, está acontecendo isso comigo, foi o tio que fez comigo. Caramba, gente, aquele pai era para ter ligado o sinal de alerta ali, e, sabe, ido para cima, resolver fazer alguma coisa pelo filho, mas, sabe, não sei o que aconteceu, não acompanhei o caso, mas eu estou falando assim até uma opinião pessoal, né? Então, enfim, tá? Infelizmente, né? Agora esperamos que a justiça seja feita, né? De forma significativa e não demore tanto aqui como acontece no Brasil, né? Professor Pedro? Sim, Simone? Essa questão que você falou antes, sobre a questão de muitas vezes a criança se calar, porque pode estar também sofrendo ameaça, isso realmente é uma realidade. A gente conviveu com um caso desse há muitos anos atrás, numa escola onde eu trabalhei, tinha uma criança lá de 10 a 11 anos, que essa criança, de repente, essa criança mudou, ela conversava, sorria, e de repente, essa criança começou a chegar na escola muito triste, muito retraída, não conversava mais com ninguém, nem com a gente da secretaria, porque toda vida eu gostava de estar batendo papo com ela no intervalo. E uma coisa que eu achava estranha era que o padrasto dela vinha deixar ela todo dia na escola. E na hora do intervalo, ele chamava ela e ficava com ela no portão, não deixava ela brincar com nenhuma das outras crianças. E ela muito triste, padrasto. E teve um dia que ela chegou na escola muito, muito triste. Nesse dia a gente suspeitou que tinha alguma coisa, né? Então, eu era secretária da escola, eu chamei uma professora e mandei a professora chamar essa aluna e conversar com ela, né? E ela descobriu para a professora que estava sendo abusada sexualmente por esse padrasto. E não tinha falado isso antes, porque ele ameaçava matar a mãe dela e os irmãos. Agora, uma criança de 10 a 11 anos, né? E o pior de tudo foi que quando o Conselho Tutelar caiu em cima e tudo, a mãe ficou contra a criança ainda, né?
Então, a gente vê que ela dava sinais, se ela dava sinais na escola, imagina em casa, como era que essa criança estava se portando. Aí a gente vê algo em comum com o caso dessa criança, porque a mãe, de certa forma, foi omissa, né? Exato. Então, são casos que a gente vê muita coisa assim, muita coisa compatível, né? Muitas delas não falam nada porque também sofrem ameaça. Sofre ameaça. Não sabem dizer, né? E a criança, o mais absurdo desse caso foi que a criança levou o conselho tutelar e levou a gente até o local onde era abusada sexualmente, era detrás da escola, dentro de uma mata. Foi uma coisa assim, fora do normal. Infelizmente. Infelizmente, são muitos casos, muitos, inúmeros, né? São coisas que acontecem diariamente, infelizmente. Eu até lembrei de um filme aqui, pessoal, não sei se vocês já assistiram, vou indicar, assim, é um filme, assim, para quem tem... mas é muito bom, assim, para vocês testarem um pouco também das habilidades. É um filme chamado Preciosa. Vocês já assistiram esse filme? Já ouviram falar? Deixa eu pesquisar aqui o nome completo. Lembrei. Preciosa, uma história de esperança. Quem puder assistir esse filme, tá? Já vou antecipando que é uma história difícil e complicada e complexa, né? Mas é um filme que retrata justamente isso que a gente está falando aqui agora, tá? Especificamente essa questão que Simone trouxe, da mãe ser conivente, da mãe ser, por exemplo, de culpar a filha, né? Então assistam o filme, depois vocês me dão um feedback a respeito, né? Mas já garanto para vocês que é uma história, assim, difícil, é uma história para quem é um pouco mais sentimental, um pouco mais frágil emocionalmente, tá? É um filme bem, bem complicado, tá? Então, se puderem assistir e depois passar um feedback, fiquem à vontade, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, então, assim, a gente tá falando sobre a questão de ser submisso como uma forma de proteção, né? As pessoas geralmente, assim, que a pessoa que é submissa, né, geralmente ela pensa que é muito altruísta, porque no sentido assim, não, eu estou fazendo o que o outro quer, eu estou fazendo, né, Marte, né, por exemplo. Mas, assim, é como se as pessoas dissessem assim, se eu desistiu, eu não vou me magoar, né? Mas é aquela coisa, justamente bate com a história da Karen Horner, quando ela tinha ali por volta de 8, 9 anos de idade, né, que ela teve aquela etapa mais altruísta, mais submissa, de aceitar, né, e depois ela teve aquele comportamento, de fato, de ter um questão mais de se revoltar. Então, assim, geralmente isso, como aqui, vai ser a base para a neurose, né, essa ansiedade vai ser a base para a neurose, geralmente a pessoa, nós já falamos aqui, de uma busca excessiva, por exemplo, pelo apego, pelo afeto que não teve, ou a pessoa é submissa, né, aí vai ter os outros dois, ou a pessoa que busca obter poder, ou ela vai se distanciando, né, então assim, quando o terceiro item aí vai ser obter poder, o texto traz o seguinte: ao obter poder sobre os outros, uma pessoa pode compensar o desamparo e conseguir segurança por meio de sucesso ou de um sentimento de superioridade. Mais uma vez, a teoria de Horner, aí, tendo sua contribuição à teoria de Adler, né? Pessoal, quem não mandou aqui no chat ainda alguma mensagem, por gentileza, enviar que eu vou fazer a chamada de vocês agora, tá? Então, assim, esse tipo de pessoa aparentemente acredita que, se tiver poder, ninguém prejudicará. Mais uma vez, Horner, aí, quando ela decidiu, por exemplo, que queria ser médica, né, que queria ter sucesso acadêmico, ela buscou essa sensação de poder. É como o Adler vai dizer que é uma forma de compensação, né? Então, as teorias de ambos se complementam, né? Se encontram em algum momento. Então, assim, essa forma, muitas pessoas buscam nisso, e algumas pessoas, inclusive, até relatam, né? Não, eu sou assim porque
eu não tive o amor dos meus pais, eu não tive, então, muitas pessoas buscam compensar, por exemplo, na ideia de obter poder, aquilo que elas não tiveram na infância, né? E, por exemplo, muitas dessas pessoas acabam se distanciando, abandonando os pais e não querem saber dos pais, não querem saber dos parentes, né? Isso às vezes acontece com alguns casos famosos, né? A pessoa tomou outro rumo na vida e daqui a pouco aparece a mãe, aparece o pai, dizendo que é pai, dizendo que é mãe, vê que a pessoa obteve sucesso e tal, e isso gera às vezes uma frustração muito grande. Existem alguns casos famosos que já aconteceu isso, né? Então, a vez ou outra acontece, né? Então, assim, aí, essa questão do poder ou essa questão do distanciamento. Aí o texto vai dizer o seguinte, que existem 3 meios de autoproteção, né? Aliás, esses 3 meios de autoproteção, que é a busca pelo afeto, a obtenção do poder ou a submissão, né? Vai dizer o seguinte, quando a pessoa envolve-se em qualquer um deles, ela está tentando lidar com a ansiedade básica justamente ao interagir com os outros, né? Mesmo com medo, mesmo com aquele receio, a criança vai tentar interagir nas primeiras, fazer as primeiras interações sociais, né? Ou aí você vai ter aí uma quarta maneira de você, da criança, né, da pessoa, lidar com a ansiedade, que é justamente, né, tentar se proteger, se afastando dos outros. Esse afastamento, ele não é físico, né, mas é um afastamento psicológico. É como se a pessoa, a criança, por exemplo, ela entendesse que ela não vai conseguir. Então, ao invés de ela ter um sofrimento ali causado pela ansiedade, ela vai simplesmente se distanciar psicologicamente, ela não vai se envolver emocionalmente, ela não vai ter aquele afeto pelas pessoas, já que ela não o teve, né? Então, assim, o texto vai dizer que a pessoa com esse perfil de afastamento psicológico, ela tenta se tornar independente, não contando com mais ninguém para obter satisfação das suas necessidades internas ou externas, né? Então, assim, é como se a pessoa, ela ainda tem um contato com as outras pessoas, mas ela quer ser totalmente independente. Ela se afasta emocionalmente de todos. Então, assim, aí tem um exemplo, né? Se ela acumular uma grande quantidade de bens materiais numa casa, poderá depender deles para satisfazer suas necessidades externas e, infelizmente, está excessivamente carregada de ansiedade básica para aproveitá-los. Então, por mais que a pessoa tente esse distanciamento para tentar resolver aquele problema com a ansiedade básica, aquilo vai lhe causar ainda mais ansiedade, porque a interação social, ela é fundamental. Porque lembre que nós falamos aqui há pouco, que lançada ao mundo com essa ansiedade básica, o mundo é hostil, o mundo é perigoso, nos causa medo. A pessoa vai tentar se apegar a essa questão de ser uma pessoa independente, mas a questão da ansiedade básica não vai ser resolvida por completo, porque ainda assim ela vai depender de alguma coisa para algo, né? Então, assim, ela precisa guardá-los cuidadosamente, né, os materiais, porque são uma proteção contra a ansiedade. Então, geralmente a pessoa vai se distanciar psicologicamente, se apegar a algo que seja externo a ela, mas que não esteja ligado a uma pessoa. Por exemplo, mas ela vai ter medo de perder. Então, por exemplo, se a pessoa se apegou a um objeto, ali ela vai querer cuidar daquele objeto, ela vai querer tratar ali com muito cuidado, né, para não perder, para não quebrar, alguma coisa do tipo, certo? Então, assim, a pessoa que se afasta, como diz aqui no texto, tá, consegue independência quanto às suas necessidades internas ou psicológicas, tornando-se indiferente aos outros, não os procurando mais para satisfazer suas necessidades emocionais. O processo envolve um corte abrupto ou uma minimização das necessidades emocionais. Renunciando a essas necessidades, quem se afasta protege-se contra a possibilidade de ser magoado pelos outros. Então, eu me afasto, eu me fecho para outras pessoas para não se magoar, né? Então, esses 4 mecanismos de autoproteção contra a ansiedade básica, eles têm um único objetivo. O único objetivo é esse: a defesa contra a ansiedade básica, que é aquela ansiedade gerada pelo desamparo, gerada pela ausência de atenção dos pais, né? Esses mecanismos a gente vai utilizar para buscar segurança, buscar um restabelecimento da confiança,
não a felicidade ou o prazer, e são uma defesa contra a dor, não uma busca do bem-estar. Por isso que pode ser gerado a ansiedade básica, ela pode gerar uma neurose. Por quê? Ao invés de resolver essa ansiedade básica de uma forma que não seja nociva, eu vou fazê-lo de algum modo que vai continuar sendo nocivo para mim. Então, eu vou estar vivenciando o quê? Uma pressão, né? Por mais que, por exemplo, se eu vou usar o mecanismo por exemplo, aí da obtenção de poder. Eu vou me sentir superior às pessoas, tá? Mas, talvez em algum momento eu me sinta sozinho por isso, né? Se eu vou, por exemplo, me tornar submisso, né? Em algum momento, o fato de ser submisso vai me causar algum desconforto, né? Eu não posso continuar somente fazendo o que as pessoas fazem, sendo passivo em tudo. Aí a gente entra naquela questão do comportamento passivo-agressivo. Se eu sou sempre passivo em todas as situações, em algum momento, eu vou trazer prejuízo para mim e para outra pessoa, porque eu vou ter um comportamento agressivo. Se eu faço aí através da busca pelo afeto, não por um afeto genuíno que eu espere da outra pessoa, como tem lá as 3 situações, ou eu vou agradar demais a pessoa, ou eu vou tentar suborná-la de algum modo, ou vou ameaçá-la para conseguir a obtenção desse afeto, né, que acaba não sendo um afeto genuíno, verdadeiro, mas é somente para satisfazer uma necessidade que eu tenho, que não vai ser satisfeita de forma verdadeira, de forma genuína, porque a pessoa só está apresentando aquele afeto por mim naquele momento, porque eu estou fazendo algo, eu estou subornando, eu estou bajulando, eu estou ameaçando a pessoa. Então eu vou estar sempre em conflito, né? E como diz aí, é uma motivação para buscar a segurança e restabelecer a confiança que eu tenho em mim mesmo, né? Mas, assim, são uma defesa contra a dor. Eu estou sempre me defendendo, eu estou sempre na pressão de me defender, mas eu nunca vou chegar a um bem-estar genuíno, a uma felicidade, a um sentimento de prazer pelo que eu faço. Porque aquela ansiedade vai estar presente, eu não consigo resolver, eu só estou buscando aumentar a pressão que eu já sentia, por exemplo, na infância, né? E não vou conseguir resolver aquela questão da ansiedade básica. Eu só estou tentando forçar a minha proteção contra ela e não a resolução dessa ansiedade básica, certo? Aí é o seguinte, outra característica desse mecanismo é o seu poder ou intensidade, né? Para Karen Horney, né, eles poderiam ser mais fortes do que as necessidades sexuais ou fisiológicas. Esses mecanismos podem reduzir a ansiedade, mas o custo individual é normalmente um empobrecimento da personalidade. Isso aqui, pessoal, resume o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, assim, a pessoa que se torna neurótica, a pessoa que vai... essa explicação que eu dei agora para vocês vai muito... encaixa com o conceito da neurose, porque a neurose é justamente essa coisa de você não viver bem, não viver em paz, você está sempre em um conflito, você está sempre exagerando naquelas questões, né? Você não se sente uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, né? Alguma coisa vai acontecer que deixa você mais ansioso, mais depressivo, né? Lembre que a gente fala sempre que quando a neurose é um conflito de alguma coisa, né? Então, assim, aí o texto vai dizer, o neurótico buscará segurança e confiança utilizando mais de um desses mecanismos, né? E a incompatibilidade entre os 4 poderá gerar problemas adicionais. Porque você vê, são 4 de formas diferentes de você tentar resistir à ansiedade básica, de você tentar trazer e buscar aquilo que você não teve. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser motivada pela necessidade de obter poder e também receber afeto. Outra pode se submeter aos outros e, ao mesmo tempo, desejar ter poder sobre eles. Essas incompatibilidades não podem ser resolvidas, mas levar a conflitos mais graves, como eu falei para vocês agora há pouco. Então, assim, eu vou tentar alguma coisa, mas aquilo vai conflitar com outra. Eu não posso, por exemplo, ser submisso e querer ter poder sobre as pessoas. É contraditório, é um conflito. Aí o conflito de 2 opostos, a neurose. A partir do momento quando diz assim, eu posso querer obter poder, mas querer receber afeto.
né? Eu posso aí me submeter aos outros, mas ao mesmo tempo deixar poder sobre essas pessoas, ou tentar fazer com que essas pessoas tragam afeto. Isso acontecia, por exemplo, pessoal, na época dos reis, né, das monarquias absolutistas, podemos assim dizer. Os reis, muitas vezes, eles queriam ser adorados, né, pelo povo. E a forma de receber esse afeto, essa adoração pelo povo, vinha por meio de repreendas, vinha por meio de ameaças. Né? Então, muitos reinos tinham muito disso. O povo odiava o rei, então ele fazia com que as pessoas expressassem um afeto que não era genuíno, porque era por base do medo, era baseado no medo, e eles criavam as leis lá do reino, dizendo que a partir daquele momento, como, por exemplo, as histórias famosas, acho que eu não lembro agora qual o rei, que ele botou a coroa no centro da cidade e as pessoas tinham que passar, por exemplo, aí eu não lembro qual que rei era agora no momento, mas as pessoas tinham que, sempre que ao passarem ali pela rua, passassem pela rua, né, sempre que ao passarem, teriam que fazer uma saudação à coroa do rei. Né? Então, existia muito isso, tá? Então, era a forma de obter poder, obter uma falsa admiração do povo, né? E aqueles que não seguiam aqueles procedimentos, a lei da época, eram muitas vezes presos, muitas vezes até maltratados, né? Humilhados, e chegava até a morte, né? Torturados, por exemplo, já que não queriam seguir ali aquelas leis, tá? Um exemplo aí bem básico para a gente poder entender. Então, aí a Karen Horney vai falar aqui de uma questão muito importante da teoria dela, né, que é as necessidades, né, e as tendências neuróticas, tá? Que é o seguinte, Karen Horney vai dizer que, assim, qualquer um desses mecanismos de autoproteção, tá, busca pelo afeto, submissão, obtenção de poder, ou acabei de esquecer o quarto aqui agora. Submissão, né? Enfim. Poderiam se tornar de forma muito permanente na personalidade da pessoa, né? E essas características ficarem presas, ficarem ligadas à necessidade, se tornariam um traço, uma parte constituinte da personalidade das pessoas. Então, assim, ela vai dizer que esse mecanismo poderia tornar-se uma parte tão permanente da personalidade que assumiria as características de um impulso, de uma pulsão, ou necessidade na determinação do comportamento da pessoa. Por isso que essas necessidades lá da infância, quando começava a ansiedade básica, veria a questão do mecanismo de proteção, aquilo se tornaria algo para a vida inteira. Então, assim, ela fez ali uma relação de 10 dessas necessidades que ela nomeou de necessidades neuróticas, porque são soluções irracionais para os problemas da pessoa. Então, necessidades neuróticas são assim, são 10 defesas irracionais contra a ansiedade que se tornam parte permanente da personalidade e afetam o comportamento futuro da pessoa e não somente o comportamento na infância, certo? Então, assim, ela vai dizer, ó, as 10 necessidades neuróticas são afeto e aprovação, um parceiro dominador, poder, exploração, prestígio, admiração, realização ou ambição, autossuficiência, perfeição e limites restritos à vida. Então, assim, ela vai dizer que essas 10 necessidades se tornariam como traços permanentes da personalidade da pessoa, certo? Então, assim, a gente vai dizer lá, né, nas necessidades neuróticas existem 4 maneiras de proteção contra a ansiedade básica, né, ganhar afeto, então ela vai dizer assim, ela vai subdividir, por exemplo, ganhar afeto, a necessidade, por exemplo, lá, o mecanismo de proteção, ganhar afeto, que é o primeiro, ele é expresso na necessidade neurótica, tá? Na necessidade, abre aspas, doentia, tá? Por afeto ou aprovação. Certo? Então, lembre-se que neurose tem a ver com transtorno, tá? A submissão
inclui a necessidade neurótica de um parceiro dominador. Então, a gente vai ter aqui, mais uma vez, a questão da teoria da vida de Horney sendo trazida na sua teoria. É como assim, eu tenho a necessidade de que eu quero ganhar afeto para fugir da ansiedade básica. Então, eu vou ter uma necessidade excessiva na busca por afeto e aprovação. No sentido de que os fins justificam os meios. Não importa a forma como eu faça, mas eu tenho que ter afeto e aprovação das pessoas, ainda que para isso eu tenho que subjugá-las, submetê-las a outras situações, certo? Então, é uma necessidade doentia, é uma necessidade neurótica. Por quê? Eu estou querendo ganhar afeto a qualquer modo. Não importa se esse afeto seja genuíno, se essa aprovação seja genuína, mas eu quero ganhar a qualquer custo. Por isso que é neurótico, por isso que tem a ver com a questão do adoecimento da pessoa, certo? A submissão inclui aí essa necessidade neurótica de um parceiro dominador. Então, aquilo de ser submisso fica tão arraigado na pessoa que, por exemplo, dentro de um relacionamento, ela quer um parceiro dominador para que aquela submissão seja ainda mais validada, seja ainda mais ratificada na vida daquela pessoa. Então, assim, lembre-se que quando a gente fala do mecanismo da submissão, a gente entende que a pessoa, ela vai sempre querer agradar, ela vai sempre dizer sim, ela vai sempre baixar a cabeça, né, e não falar nada, vai sempre ser aquela pessoa que se doa pelo outro e não espera nada em troca. Mas uma submissão excessiva, ela é neurótica, é um comportamento neurótico. Só que aquilo fica tão arraigado na personalidade da pessoa que ela vai, segundo Horney, querer escolher um parceiro de vida ou uma parceira de vida que seja dominadora, que é para validar aquela submissão. Isso é extremamente nocivo, mas estamos falando de um adoecimento psíquico, né? Então a pessoa fica presa nessa necessidade. Tá claro, pessoal, até agora, tá dando para entender essa parte dos mecanismos aqui? Vocês estão compreendendo bem essa ideia da neurose? Por que se torna uma neurose? Por que se torna doentio? Certo? Então, assim, a obtenção de poder, né, ela está relacionada com as necessidades de poder, exploração, prestígio, admiração, realização ou ambição. Então, aquelas pessoas que estão sempre em busca do poder, são pessoas ambiciosas, né? Por exemplo, o Adler poderia dizer que as pessoas que têm um complexo de superioridade, né? Elas buscam poder a qualquer custo. Mais uma vez, os fins justificando os meios. Não importa como eu alcance o poder, a admiração. A título de exemplo, falei sobre os reis, agora há pouco, né? Então, assim, a pessoa vai ficar presa nessa ideia. Torna-se um traço de personalidade da pessoa querer obter poder a qualquer custo, né? Porque para ela é necessário para ela ter aquilo que não teve, tá? O afastamento inclui as necessidades de autossuficiência, falamos disso há pouco, né? A pessoa se afasta psicologicamente das outras e no sentido de não querer que nada mais as pessoas façam por ela, enfim, né? Inclui a autossuficiência, perfeição e limites restritos à vida, tá? Então, assim, Horney vai dizer que até certo ponto, todos nós manifestamos algumas dessas necessidades, ou essas necessidades como um todo, né? Aí justifica-se. Por exemplo, num momento ou outro, todos nós buscamos afeto ou realização. É uma questão natural, né? Nenhuma dessas necessidades é anormal ou neurótica em termos de cotidiano. Então, é natural que nós desejemos afeto, que muitas vezes nós sejamos um pouco mais submissos, mas não no sentido de submissos, mas no sentido de sermos altruístas com outras pessoas, né? Todos nós, em algum momento da vida, talvez tenhamos uma necessidade de sentir que somos poderosos, no sentido, assim, de que nós conseguimos aquilo que nós desejamos, né? É uma ambição positiva, podemos assim dizer, né? Mas aqui, o que nos torna anormais é a busca intensa e compulsiva dessa satisfação como a única maneira de resolver a ansiedade básica. Por isso que aí entra a questão da terapia, das análises que eram feitas, tá? Então, é quando isso fica preso, quando isso fica arraigado
E para mim só existem essas formas, se somente se essas formas de lidar com a ansiedade básica que é comum a todos nós, né? Então, assim, quando isto acontece, a necessidade neurótica se torna cada vez mais grave, posteriormente tirânica, à medida que ultrapassa e domina a personalidade. Então, assim, satisfazer tais necessidades não nos ajudará a nos sentirmos seguros, mas auxiliará em nosso desejo de fugir do desconforto provocado pela nossa idade. É o conflito, né? Então, assim, sentir essas necessidades básicas é natural para todos nós até certo ponto. Porém, reforçando o conceito de neurose, quando isso passa a ser excessivo, quando isso passa a ser um fim em si mesmo, quando isso passa a ser um único objetivo e nós buscamos isso de forma desenfreada, não por exemplo, aí, buscando outras alternativas que sejam mais saudáveis, né, para resolver a ansiedade básica que vem lá da nossa infância, isso nos traz prejuízos, né, se torna-se nocivo, traz um adoecimento, certo? Então, assim, quando buscamos a satisfação dessas necessidades somente para lidar com a ansiedade, ou seja, ficamos presos a somente lidar com aquela necessidade que nós não temos, tendemos a nos focar em apenas uma única necessidade e buscamos compulsivamente satisfazê-las em todas as situações. Horner vai dizer que assim, essa necessidade, ela se torna-se um todo. Ela se torna ali o carro-chefe, né, para tudo que nós vamos resolver. Então, a pessoa que está focada, por exemplo, na satisfação da necessidade, e ela busca isso através do poder, essa busca pelo poder vai tomar conta de grande parte das decisões na vida dela. Então, é uma pessoa que torna-se ali impositiva, torna-se uma pessoa, por exemplo, ríspida, torna-se uma pessoa que vai buscar estar acima de tudo e de todos a qualquer custo. E aquilo é a base para a tomada de decisão, para a resolução de problemas na vida dela. Por quê? Porque faz parte da personalidade da pessoa. Entende? Ficou claro isso, pessoal? Então, assim, quando buscamos a satisfação dessas necessidades, somente para lidar com a ansiedade, né, nós ficamos presos àquela questão. Aí, nos seus trabalhos escritos posteriormente, ela reformulou a lista de necessidades, né, e concluiu que as necessidades poderiam ser apresentadas em 3 grupos, cada qual indicando as atitudes da pessoa para com o self, para com o eu e para com os outros. Ela denominou essas 3 categorias de movimento direcional de tendências neuróticas. Então, ela vai dizer que, por exemplo, necessidade de afeto e aprovação e de um parceiro dominador. Ela tem um movimento direcional a outras pessoas. Tem a ver, a pessoa tem uma personalidade submissa. Então, se eu busco afeto e aprovação, ou se eu tenho uma busca por um parceiro dominador, então isso é de mim para o outro. É direcionado às outras pessoas. Então, eu tenho uma personalidade submissa. Por quê? Porque a necessidade de aprovação é a necessidade do outro. Para satisfazer as minhas necessidades, eu preciso estritamente do outro. Seja para me dar afeto, ou para reforçar a questão submissa que eu tenho. Ter uma pessoa dominadora para que eu possa ser submisso. As necessidades de poder, exploração, prestígio, admiração e realização é um movimento contra as outras pessoas, né? Porque, por exemplo, se eu quero obter poder, se eu exploro, se eu quero obter prestígio, se eu quero admiração, realização, eu posso buscar passar por cima das pessoas ou fazer algo contra elas. Então, essa é uma personalidade que ela vai chamar de personalidade agressiva, porque justamente implica em conseguir algo que vai desfavorecer as outras pessoas em meu benefício, tá? Então, poder, exploração, prestígio, ou essa sensação de poder sobre os outros. Então, personalidade agressiva. E a autossuficiência, perfeição e limites restritos à vida é um movimento que é de distanciamento. É um movimento que é longe das pessoas. Então, torna-se a personalidade distante. Então, ela vai dizer aí que existem 3 tendências de personalidade. A personalidade submissa, que é em direção ao outro, tem a ver com a aprovação do outro, tem a ver com a disponibilidade do outro para mim, né? A personalidade agressiva, que é a forma de eu me impor contra o outro, ser superior ao outro, que já é diferente, é contra a outra pessoa. Então,
Se na personalidade submissa eu preciso do outro, tá? Para ter uma validação. Na personalidade agressiva, eu ajo sobre o outro de alguma forma para obter aquilo que eu desejo. Aí vem a agressividade. E a personalidade distância não é submissa nem agressiva, é aquela pessoa que se distancia, que é autossuficiente, eu não preciso de ninguém, né? Não preciso de ninguém, eu estou em busca da perfeição, eu não preciso de ninguém para nada, né? Então, a pessoa que é autossuficiente tem muito disso, né, de achar que ela pode fazer tudo, tá? A pessoa perfeccionista, né? Então, essas 3 personalidades, tá? Deixa eu só verificar aqui aonde que a gente pode ir. Ela vai dizer aí, né, as tendências neurológicas são 3 categorias de comportamentos em relação à própria pessoa e aos outros que expressam as necessidades daquela pessoa, né? Foi através aí, mais uma vez, uma outra psicanalista fazendo revisão da sua teoria, assim como Freud fez, como Jung fez, como Adler fez, trazendo ali, buscando uma teoria mais próxima, certamente aí tendo a ver com o momento de vida ou com a adequação ali mais atual daquelas teorias, né? Aí a gente vai ter aqui uma explicação sobre essas personalidades, né? Então, assim, personalidade submissa. Já está lá, viu, Simone? Eu botei junto com o material de Adler, da aula 3, se não me engano. Certo? Então, assim, a gente vai ter a personalidade submissa, reflete um desejo de caminhar em direção às outras pessoas, necessidade contínua de afeto e aprovação, um anseio de ser amado, desejado e protegido, né? Deixa eu ver aqui. Então, são pessoas que têm comportamentos e atitudes associadas à tendência neurótica de ir na direção das pessoas, né? Ter essa necessidade de afeto e aprovação, né? Essas personalidades submissas exibem essa necessidade de relação em relação a todas as pessoas, né? Embora, geralmente, precise de uma outra dominadora, como um amigo, cônjuge, que tome conta da sua vida, ofereça proteção e orientação. Aí, geralmente, aqui vai dizer que as personalidades submissas manipulam as outras pessoas, né, principalmente os parceiros, compostas de forma que os outros veem como atraentes, são pessoas que geralmente não buscam conflito, podem parecer atenciosas, gratas, responsivas, compreensivas, sensíveis, né, se preocupam em corresponder aos ideais dos outros, às expectativas, né, e agem de modo a ser consideradas altruístas e generosas, né? Então, assim, deixa eu só verificar aqui. Então, são conciliatórias, submetem ao desejo dos demais, estão dispostas a assumir culpas, é aquela pessoa que ela deixa a si mesma para ser somente em prol do outro, né? Isso que assim, ela vai dizer o seguinte: olhe para mim, eu sou tão fraca e indefesa que você precisa me proteger e me amar, né? Então, passando aqui, ela vai dizer que a fonte desse comportamento é a hostilidade reprimida, porque a pessoa tem medo de ser hostil e não receber o afeto, né? Ela tem medo de entrar em conflito com o outro e aquele outro deixá-la, né? Então, assim, esses submissos têm profundos sentimentos de rebeldia e vingança reprimidos, desejam controlar, explorar e manipular os outros, mas não conseguem fazer isso, né? Que é justamente o oposto do comportamento que expressa. As pessoas submissas talvez possam ser consideradas passivo-agressivas, né? A personalidade agressiva é se encontra, né? Não são hostis, são mais aptos, são mais espertos, né? Buscam a supremacia, força, ferocidade, né? Com maiores virtudes, tá? Então, assim, embora a sua motivação seja a mesma do tipo submisso, né? Ou seja, aliviar a ansiedade básica, as personalidades agressivas nunca exibem o medo da rejeição, né? Elas vão sempre agir de forma dominadora, de forma dura, de forma rígida, sem ter consideração pelos outros, a fim de obter o controle da superioridade, que é tão importante para elas para resolver a ansiedade, né? Então, elas precisam estar sempre sob controle, essa necessidade do controle, de ter um ótimo desempenho, de se destacando, de sendo reconhecida, né? Então, elas são pessoas que encontram a satisfação pessoal
em quê? Na superioridade sobre os outros, né? Então, essa tendência neurótica é de ir contra as pessoas, de ter um comportamento dominador e controlador sobre os outros, né? Elas são motivadas a superar os outros, julgam tudo em termos do benefício que receberão no relacionamento. Então, elas não se esforçam em satisfazer os outros, como os passivos fazem, né? Elas buscam, assim, argumentar, criticar, fazer o que for preciso para obter a superioridade ali a qualquer custo, né? Então, estão sempre em busca de serem melhores, podendo realmente ser extremamente bem-sucedidas em suas carreiras, embora o trabalho em si não traga nenhuma satisfação intrínseca, né? Então, as personalidades agressivas podem ser confiantes nas suas habilidades e desinibidas ao se afirmar ou a depender, ou a se defender. No entanto, elas são movidas também pela insegurança, pela ansiedade e pela hostilidade. No caso dos submissos, a hostilidade reprimida. No caso das pessoas agressivas, a hostilidade acentuada, tá? Muito expressa. Então, por fim, a personalidade distante, elas são motivadas por se afastar das pessoas, manter um distanciamento emocional e não físico, tá? Não precisam amar, odiar, colaborar ou se envolver com os outros para conseguir esse desligamento total. Elas buscam a autossuficiência, né? A questão da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, tá? Brincadeiras à parte, pessoal, essas pessoas têm personalidades distantes, né? Elas querem buscar depender dos seus próprios recursos, somente de si mesmo, né? Que devem ser bem desenvolvidos. Esses recursos pessoais, elas precisam ser bem desenvolvidos, tá? Então, tem atitudes associadas à tendência neurótica de se afastar, né? Como uma necessidade intensa de privacidade. Eu não me envolvo emocionalmente para me proteger. Então, elas têm um desejo distante, um desejo quase desesperado de privacidade, são pessoas muito fechadas, muito retraídas, né? Precisam passar o máximo de tempo sozinhas e até uma experiência como simples do dia a dia com alguém se torna perturbadora, né? Então, essa necessidade de experiência faz com que sejam sensíveis a qualquer tentativa de influência, coação ou obrigação. Por quê? São pessoas que são autossuficientes, então não gostam de receber ordens, não gostam, por exemplo, de receber indicações, as pessoas são aquelas pessoas que são muito afastadas mesmo, né? Então, assim, elas tendem a buscar qualquer restrição, né, questão de programações, de agendas, compromisso a longo prazo, pessoas que, por exemplo, como casamento ou financiamento, alguma coisa, né, e sentem-se pressionadas, por exemplo, pela sociedade por qualquer coisinha, né? Então, são pessoas que são muito autossuficientes mesmo. Então, precisam ser superiores, mas não da forma como a personalidade agressiva, né? Elas não... Por quê? Porque elas não vão competir com as outras pessoas pela superioridade, né? Porque se elas vão competir, isso significa se envolver afetivamente, se envolver psicologicamente com as pessoas, e é justamente o que ela não quer, né? Então, assim, elas acham que essa grandeza, ela tem que ser reconhecida automaticamente, sem esforço, sem luta, né? Sem competência, sem competição, né? Então, assim, a gente vai ter aí essa questão das pessoas que são, tá? As pessoas aqui que elas buscam esse afastamento, né? São as pessoas que se afastam, a personalidade se afasta. Então, assim, elas negam, reprimem qualquer sentimento em relação aos outros, né? Principalmente sentimentos de amor e ódio, né? Porque essa intimidade levaria a um conflito, né? Isso bateria de frente com a necessidade de autossuficiência. Então, devido a essa constrição, a essa repressão das emoções, né? Enfatiza muito a razão lógica, a inteligência, né? E são pessoas muito racionais, né? Então, assim, essa vai ter são personalidades um pouco parecidas que se encontram em algum momento, tá? No entanto, aí, Karen vai dizer que existe a questão do conflito, tá? Porque o conflito é quando, assim, há uma incompatibilidade básica dessas três tendências neuróticas, né? E como eu já havia mencionado para vocês anteriormente, o conflito é o centro da neurose, né? É justamente essa coisa a forma como eu me expresso, a forma como eu lido com as questões. Conflito, quando falamos em neurose, só reforçando o que eu falei anteriormente, nós vamos falar de conflito, né? Então, assim, é essa incompatibilidade das tendências neuróticas, né? Já que podemos ter traços das três,
mas uma é incompatível com a outra, né? Então, assim, por exemplo, a diferença aí entre uma pessoa considerada normal e uma pessoa neurótica é justamente o que eu falei anteriormente, é a intensidade do conflito. Esse conflito interno que a pessoa tem para resolver a ansiedade, ou, por exemplo, a pessoa submissa, passiva, agressiva, né? Ela é muito mais intenso. Pessoas que são consideradas normais, aqui no viés psicanalítico, são pessoas que têm esses conflitos, são pessoas que agem dessas formas, mas não são tão intensos, né, expressivos, como as pessoas consideradas neuróticas. As pessoas neuróticas são rígidas, são inflexíveis, né, ela geralmente enfrenta uma situação, como eu falei lá atrás, né, por exemplo, algo que, por exemplo, aqui seja de forma, por exemplo, a irritabilidade do dia a dia, que seja simples para uma pessoa, para eu, que sou neurótico, por exemplo, eu vou reagir com muito mais intensidade, eu vou ficar com muito mais raiva, eu vou ficar com muito mais, agir com muito mais intensidade sobre aquela questão, tá? Então, assim, pessoal, a gente vai ter aqui, deixa eu só verificar alguma questão aqui mais voltada, só falar um pouquinho aqui dessa questão da autoimagem idealizada, para a gente finalizar, tá? De forma rápida. Então, assim, essa ideia do conflito é como se as pessoas, se a gente oscilasse, as pessoas oscilassem nessa, né, entre essas personalidades, e elas não se encontram, né? Então, a pessoa às vezes pode ser submissa, agressiva e distante. Aí, se você tem 3 personalidades diferentes, você vai ter um conflito entre as 3, porque nenhuma, apesar de terem características parecidas, elas não são iguais, né? Então, assim, a pessoa normal, considerada normal, ela é flexível nos comportamentos, nas atitudes, tem um nível de adaptação mais favorável, né, às situações de mudança. Já a pessoa neurótica mesmo, tem essa rigidez, essa dificuldade, né? Então, assim. Aí, assim, para a gente finalizar essa parte de Horner, ela vai dizer que existe um conceito chamado de autoimagem idealizada, né, que ela vai dizer que todos nós criamos uma autoimagem que pode não ser baseada na realidade, certo? Então, assim, é como se nós olhássemos para nós mesmos, criássemos uma autoimagem que não é compatível com o que nós somos de fato, né? Então, assim, nós acabamos gerando uma autoimagem nossa, do nosso self, nosso eu, né, com base numa avaliação, ela vai dizer assim, as pessoas normais fazem essa autoimagem, criam essa autoimagem com base numa avaliação realista, né, das minhas habilidades, das minhas potencialidades, das minhas fraquezas, do meu reconhecimento das minhas limitações, né, e das minhas relações com outras pessoas. Então, assim, quando nós temos essa autoimagem, não seria bem isso, mas normal, positiva, a gente tem uma unidade, tem uma integração da nossa personalidade, né, e aquele reconhecimento, por exemplo, de que eu não sou tão dependente dos outros, que eu dependo de mim, que eu não sou tão submisso, não sou tão agressivo, não sou tão passivo, né. Mas, assim, as pessoas neuróticas, quando elas criam essa autoimagem, vive um conflito, porque ela vai fazer a autoimagem em coisas incompatíveis, né, tanto comportamento quanto personalidade. As potencialidades, a pessoa geralmente se enxerga de uma forma que é uma indevida, né? Então, elas criam essa autoimagem idealizada, né? Num sentido de unificar a personalidade, só que isso é totalmente fora da realidade, né? Então, assim, é como se essa pessoa não consiga observar em si mesmo o que é ponto forte, o que é ponto fraco, né, o que a potencialidade dela, a fraqueza. São pessoas que não conseguem, por exemplo, reconhecer os seus limites, né, e se a pessoa não reconhece os seus limites, ela não reconhece, por exemplo, a forma dela se relacionar com as outras pessoas e consigo mesmo, ela vai estar dentro de uma das 3 personalidades que o Horner falou. Se eu, por exemplo, não consigo, se eu tenho uma questão de dependência emocional com as outras pessoas na busca de afeto, né, eu vou ter essa personalidade mais voltada para os outros. Se eu sou uma pessoa muito mais submissa, uma pessoa que depende dos outros, ou se eu sou mais agressivo, então, a minha autoimagem vai depender das necessidades neuróticas que eu tenho. E é justamente nessa questão da autoimagem, né, na minha busca de unificar, de resolver
essa questão da ansiedade que tenho, da ansiedade básica na minha vida, eu vou criar uma autoimagem que não é condizente com a realidade, mas com o princípio funcional de quê? De eu unificar a minha personalidade, de eu buscar uma questão mais saudável, porém que dentro do neuroticismo, tá? Isso é muito mais nocivo para a pessoa, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Tem alguns outros conceitos aqui que vocês podem também estar verificando aqui no PDF, mas a parte mais interessante, a parte mais volumosa da teoria de Horney, quem quiser se aprofundar, convido aí a conhecer melhor a autora, né? Especificamente aí as mulheres, né? Karen Horney foi uma excelente aí, defensora, né, dos ideais femininos, foi a primeira psicóloga feminista que começou a falar dessas questões do empoderamento, ainda não com essa palavra, mas de outro modo, então convido vocês a conhecerem melhor, tá? Então a gente fecha, tá? Esse período de psicanálise, das teorias psicodinâmicas, e passamos agora para teorias mais, digamos assim, mais objetivas da personalidade. A gente vai ver aí agora traços, vai ver ciclo vital, vamos voltar um pouquinho a Skinner, aí vamos ver Bandura, vamos ver o pessoal, os humanistas, né, Rogers, Maslow, e a ideia é que eu traga também um pouquinho das teorias mais atuais da personalidade lá no final do semestre, tá? Então, agradeço a todos mais uma vez aí pela disponibilidade, tá? Desejo aí um bom descanso a todos e nos encontraremos aí na próxima quinta-feira, tá? Uma ótima noite, pessoal. Logo, logo eu vou estar passando aí os resultados das avaliações para vocês, certo? E passando os devidos feedbacks, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.